Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, gravando essa introdução pela 12ª vez, porque não está feliz com o áudio. Vamos ter que seguir dessa forma, senão ficaremos sem vídeo no dia de hoje, terça-feira, 9/12. Aliás, segunda-feira, né? Desculpa, gente. Segunda-feira, 9/12. Está chovendo, com a graça de Deus, uma chuva abençoada, iluminada, porém faz aquele barulhinho de chuva. Nesse momento está entrando no microfone um barulho de ruído. Então, para eu falar mais alto que o ruído, eu vou ficar sem voz. Hoje eu pretendo gravar mais vídeos para já deixar agendado conforme vai passando o mês. E sem voz não dá, né? Então eu peço desculpas mais uma vez, porque eu estou aqui apanhando com o meu microfone e com os ruídos do lado de fora. No mais, tudo certinho com vocês? Como vocês estão? Hoje nós temos um compilado, nós temos várias histórias ao mesmo tempo de vários ouvintes que nos escreveu. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que escreve. O meu muito obrigado pelo carinho. Eu levo muito a sério o meu trabalho. Faço tudo com muito amor. Você tem uma história para me contar? Eu vou adorar receber. Então anota aí. Reconstruindo a autoestima @gmail.com. Vamos de novo? Reconstruindo a autoestima @gmail.com. Esse é o meu Pix, esse é o e-mail no qual eu recebo a mensagem de vocês e através desse canal a gente consegue conversar. Combinado? Então sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, em suas poltronas, em seu sofá. Coloque o seu fone de ouvido, que é para melhor aproveitar a voz, que já não está boa. Ou vamos trabalhar? Me leva junto que eu vou com você. Liga sua caixa de som e vamos seguir então para contos. Combinado? A lua que une. Numa pequena vila encravada nas montanhas, circulava uma antiga lenda sobre um lobisomem que vagava pelas florestas. Era aqui que, sob a luz da lua cheia, ele aparecia para proteger a floresta e os viajantes perdidos. Apesar do temor, a criatura nunca havia feito mal a ninguém. Apenas deixava rastros de pegada que desapareciam misteriosamente ao amanhecer. Clara era uma jovem fotógrafa da cidade grande, fascinada por mistérios, decidida a capturar imagens que provassem a existência do lobisomem. Ela partiu para a vila, armada com sua câmera e coragem. Na mesma noite, Lucas, um carpinteiro local, escolheu que Clara planejaria explorar sozinha aquela floresta. Ele conhecia os perigos reais do lugar, poços escondidos e animais selvagens, e decidiu segui-la discretamente para examiná-la. Enquanto Clara caminhava sob o céu estrelado, focada em encontrar faixas e pegadas e alguma coisa que provasse a existência do lobisomem, ela começou a ouvir outros uivos distantes. Lucas, que a observava de longe, sentia um arrepio. Ele sabia que aqueles uivos não eram de nenhum animal comum. Quando Clara bateu, o som tropeçou em uma raiz e caiu, machucando o tornozelo. Antes que pudesse se levantar, os arbustos ao redor se agitaram e uma grande figura emergiu na penumbra. Era o lobisomem. Seus olhos dourados. Lucas finalmente se revelou, correndo até Clara. O lobisomem percorreu alguns passos, mas não os atacou. Em vez disso, apontou
com o foco para uma trilha segura que levava de volta à vila. Os dois entenderam que, por mais assustador que fosse, a criatura não estava ali para atacar. De volta à vila, Clara e Lucas começaram a conversar, unidos pela experiência em comum. Ela queria agradecer ao lobisomem, contando sua história ao mundo, enquanto Lucas, relutante, preferia proteger o segredo da floresta. Apesar das diferenças, eles se aproximaram e Clara decidiu ficar mais tempo na vila. Ao longo dos meses, Clara e Lucas se apaixonaram, unidos pelo mistério do lobisomem. Toda lua cheia, eles caminharam até a estrada da floresta, deixando uma oferta de frutas e flores como forma de gratidão. O lobisomem nunca mais foi visto de perto, mas seus uivos sempre ecoavam, como se abençoasse o amor que ele ajudou a florescer. Ai, adorei essa mensagem. Obrigada, viu? Quem escreveu foi a própria Clara. Hoje ela é uma senhora, ela escreveu com a ajuda da neta dela. Aliás, tem mais histórias dela por aqui. Obrigada, dona Clara. Mais uma história? A Sombra da Lua. Numa aldeia isolada, cercada por densas florestas, havia um terror que havia se instalado. Um lobisomem que atacava mulheres jovens durante a noite de lua cheia. Seus ataques eram brutais e imprevisíveis, deixando a comunidade em estado de pânico. Não havia um padrão claro nas escolhas das vítimas, apenas uma trilha de medo e de mistério. Entre os habitantes da aldeia estavam Helena, uma herbalista solitária, e Arthur, um caçador experiente. Ambos eram figuras marginalizadas pela vila. Ambos eram figuras marginalizadas pela vila. Ela, por ser visto como uma bruxa, devido ao conhecimento que ela tinha em ervas e curas. Ele, por carregar um passado sombrio, envolvendo a perda da família para uma alcateia de lobos. Apesar disso, ambos compartilhavam o interesse em desvendar o segredo do lobisomem, embora nunca tivessem interagido diretamente. Na manhã seguinte ao ataque, Helena foi chamada para tratar com Clara, uma jovem que havia sobrevivido por um milagre, mas agora estava em estado de choque profundo. Clara apenas murmurava coisas desconexas sobre olhos amarelos e um cheiro de ferro. Helena percebeu que havia algo mais do que uma simples fera em jogo. Ela decidiu explorar a floresta e investigar mais de perto as evidências deixadas pelo monstro. Enquanto isso, Arthur também partia para a floresta, armado com sua balestra e determinação. Ele seguia pistas que acreditava levá-lo à criatura. Os caminhos de Helena e Arthur acabaram por se cruzar. Inicialmente desconfiados, decidiram unir esforços ao perceber que buscavam o mesmo objetivo: impedir o próximo ataque. No meio da floresta, encontraram uma clareira com sinais claros de transformação. Roupas rasgadas, pegadas que se convertiam de humanas em lupinas, e uma árvore marcada com arranhões profundos. Helena, ao examinar o local, encontrou vestígios de uma erva rara, que ela sabia ter propriedades alucinógenas. A erva era conhecida por despertar impulsos violentos quando consumida em grande quantidade. Arthur sugeriu que o lobisomem poderia não ser apenas uma maldição sobrenatural, mas uma condição
exacerbada por algum elemento externo, talvez a própria erva. Conforme investigavam, descobriram que todos os ataques aconteciam próximos às casas de certas famílias influentes da aldeia. Isso os levou a uma descoberta chocante. O lobisomem era, na verdade, Tomás, o ferreiro local, que, sob o efeito da erva, não conseguia controlar suas transformações e impulsos. Ao confrontá-lo, durante uma noite de lua cheia, Helena e Arthur montaram uma armadilha. Helena preparou um soro com propriedades calmantes para conter os efeitos da erva, enquanto Arthur ajudava com sua palestra carregada caso o plano falhasse. A luta foi intensa, com Tomás e sua forma monstruosa atacando cegamente. Helena conseguiu injetar o soro em meio ao caos, e a criatura gradualmente perdeu a força, voltando à forma humana. Tomás, agora consciente de seus atos, confessou que usava a erva para aliviar dores crônicas, mas não sabia que isso exacerbava sua maldição. Ele aceitou o julgamento na aldeia, mas Helena interveio, sugerindo que ele pudesse ser tratado em vez de ser executado. Arthur, por sua vez, garantiu que protegia a aldeia de futuros perigos. Durante o processo, Helena e Arthur criaram um laço profundo. Ela admirava a coragem e o senso de justiça dele, enquanto ele encontrava nela um porto seguro e uma compreensão que nunca havia experimentado. Os dois decidiram então ficar juntos, mas não apenas para proteger a aldeia, mas também para recomeçar as suas próprias vidas, agora livres do peso da solidão. A aldeia aos poucos deixou de temer o lobisomem e passou a contar com Helena e Arthur como seus guardiões. Sob a luz da lua cheia, o que antes era um sinal de terror tornou-se um lembrete de que a união e a compreensão podiam transformar o medo em esperança. Adorei essa mensagem também, Clara. Muito obrigado, viu? Vai deixar bem interessante o canal Suas Histórias. Muito obrigado. Mais umas? Vamos lá? A Fera da Serra de Santos. Foi o próprio João Batista que me mandou esse relato, tá? João Batista, conhecido como JB entre os caminhoneiros, era um homem experiente. Há mais de 20 anos ele cruzava as estradas do Brasil em seu velho e confiável caminhão, carinhosamente apelidado de Carcará. Sua rota preferida, apesar de desafiadora, era a descida pela Serra de Santos, um dos trechos mais belos e perigosos do estado de São Paulo. JB era conhecido por sua coragem e destreza em enfrentar curvas sinuosas e frenagens exigentes. Mas aquela noite de lua cheia, ele enfrentaria algo muito além do seu controle. O carregamento daquela vez era simples: caixotes de frutas frescas destinados ao mercado no litoral. A descida começou tranquila, com o motor freando suavemente e o ronco característico do carcará ecoando pela serra. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia tão brilhante que JB nem precisava ligar os faróis altos. Enquanto ele dirigia, o som da mata ao redor parecia mais vivo do que o habitual. Grilos cantavam, corujas piavam, e um ocasional estalo de galhos era ouvido. Mas algo estava errado. Conforme JB descia, ele percebeu que a mata ficava cada vez mais silenciosa. Os grilos cessavam,
e o ar pareceu até mais pesado. Ele tentou afastar o incômodo, aumentando o volume do radinho, que sempre o acompanhava, mas a música foi subitamente interrompida por estática. JB sentiu um arrepio subir pela espinha. Foi então que ele o viu. Algo cruzou a estrada à sua frente, e um salto ágil. Era grande, com uma forma indefinida entre humano e animal, coberto por pelos escuros que brilhavam sobre a luz da lua. JB freou bruscamente, o caminhão derrapando por alguns metros antes de parar. Respirando pesado, ele olhou em volta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Sem nenhum aviso, o monstro apareceu, agora no acostamento, a poucos metros de distância. Era um lobisomem. Disto, JB não tinha dúvida. Olhos amarelos brilhavam com ferocidade. Presas reluziam enquanto lhe rosnavam. JB, com o coração disparado, sabia que precisava pensar rápido. Ele pegou a chave de roda que mantinha ao lado do banco e saiu do caminhão, determinado a enfrentar a criatura caso fosse necessário. O lobisomem circulava o caminhão, como um predador estudando sua presa. JB se posicionou ao lado da cabine, mantendo os olhos fixos na criatura. Não vou ser devorado tão fácil, seu desgraçado, murmurou para si mesmo, tentando reunir coragem. Um barulho de motor ao longe cortou o silêncio. Outro caminhão se aproximava. Os faróis iluminaram o lobisomem, que recuou para a mata com um salto impressionante. JB suspirou de alívio, mas sabia que aquilo ainda não havia acabado. Outro caminhão estacionou ao lado do carcará, e de dentro saiu um homem corpulento, chamado Pedro, um colega caminhoneiro que JB conhecia de encontros na estrada. Que foi, JB? Parece que tinha visto um fantasma, disse Pedro, rindo, até notar o olhar tenso de JB. JB explicou rapidamente o que havia acontecido e Pedro, ao invés de rir, ficou sério. Não é a primeira vez que ouço falar dessas coisas por aqui. Alguns dizem que é uma maldição antiga. Sempre aparece em noites de lua cheia. Precisamos sair daqui antes que ele volte, disse Pedro. Os dois decidiram seguir juntos o resto do caminho. Pedro liderava com seu caminhão, enquanto JB vinha logo atrás. Mas o lobisomem não estava disposto a deixá-los ir tão facilmente. Durante a descida, ele surgiu novamente, correndo ao lado da estrada, acompanhando os veículos. Pedro acelerou, tentando despistar a criatura, enquanto JB fazia o mesmo. Mas o lobisomem era rápido, e seus uivos ecoavam pela serra, fazendo o coração de JB martelar no peito. Quando chegaram a um trecho mais aberto da estrada, Pedro teve uma ideia. Ele sabia de um posto na parada próxima, onde outros caminhoneiros costumavam estacionar. Se conseguissem chegar lá, estariam seguros, em número. Eles aceleraram e o lobisomem finalmente pareceu desistir da perseguição, desaparecendo na mata com o último uivo que gelou o sangue de JB. No posto, JB e Pedro contaram o que aconteceu para os outros caminhoneiros. Muitos confirmaram que já havia ouvido histórias semelhantes, e alguns diziam que o lobisomem era a alma penada de um antigo bandido que usava a serra como seu esconderijo. JB, apesar de cético por natureza, não tinha dúvidas do que tinha visto.
Naquela noite, enquanto descansava no posto, JB olhou para a lua cheia, sentindo-se pequeno diante do inexplicável. Ele sabia que aquela não seria sua última viagem pela Serra de Santos, mas prometeu a si mesmo nunca mais subestimar os mistérios escondidos na escuridão. A fera da estrada entre Uberaba e Uberlândia. João Batista, conhecido como JB, entre os caminhoneiros, era um homem experiente. Há mais de 20 anos ele cruzava as estradas do Brasil em seu velho e confiável caminhão, carinhosamente apelidado de Carcará. Naquela noite de lua cheia, JB seguiu viagem pela BR-050, no trecho entre Uberaba e Uberlândia, transportando um carregamento de soja para o Porto de Santos. O trajeto era comum, mas algo diferente pairava no ar naquela noite. A estrada estava deserta, cercada pela imensidão dos campos de Minas Gerais. JB ouvia seu radinho para espantar o sono, quando percebeu que as luzes do caminhão piscavam inexplicavelmente. Ele franziu a testa, pensando ser um problema elétrico, mas o incômodo aumentou ao notar que o som ao redor da estrada parecia aos poucos morrer. O canto dos grilos, o coachar dos sapos desapareceram, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. De repente, algo atravessou a sua frente. Era grande, rápido e parecia caminhar sobre duas pernas. JB freou bruscamente, fazendo Carcará derrapar no asfalto. Mas que diabo é isso? Murmurou, enquanto recuperava o controle do veículo. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada. Sentindo o coração disparar, decidiu seguir em frente, mas agora estava alerta. Poucos quilômetros depois, o motor do caminhão deu um solavanco e parou. JB encostou no acostamento e desceu para verificar. Pegou sua lanterna e abriu o capô. Mas antes que pudesse inspecionar o problema, ouviu um rosnado baixo e ameaçador vindo da mata. Ele congelou. Quando virou a lanterna na direção do som, seus olhos dispararam ao ver uma criatura que não deveria existir. Era alto, musculoso, coberto de pelos escuros que brilhavam sob a luz da lua cheia. Seus olhos amarelos brilhavam com uma fome animalesca, e suas presas eram afiadas como facas. JB deu um passo para trás, tentando se controlar, mas seus instintos diziam que correr seria seu pior erro. Ele agarrou uma chave de roda que carregava na cabine e se preparou para se defender. O lobisomem avançou, mas antes que pudesse atacar, os faróis de outro caminhão iluminavam a cena. A criatura recuou, soltando um uivo que fez com que JB estremecesse. O que é estremecesse? Outro caminhão parou, e de dentro saiu Geraldo, um colega caminhoneiro. JB, que diabo está acontecendo aqui? Gritou Geraldo, enquanto a criatura desaparecia na mata. JB explicou o que havia visto, e Geraldo, embora cético, percebeu o estado de choque do amigo. Vamos embora. Vamos engatar seu caminhão no meu e vamos sair daqui. Não é seguro ficarmos parados nessa estrada, disse ele. JB concordou
e juntos os dois seguiam em comboio. Mas a criatura não havia desistido. Enquanto dirigiam, os dois caminhoneiros perceberam que algo os seguia pela mata, acompanhando a velocidade do veículo. O lobisomem surgia ocasionalmente entre as árvores, seus olhos brilhando como tochas. Acelera, Geraldo. Essa coisa não é normal, gritou JB pelo rádio. Os dois avistaram uma pequena vila adiante, iluminada por postes enferrujados. Decidiram parar ali, na esperança de encontrar segurança. Mas quando chegaram, foram recebidos por um homem idoso, que parecia conhecer bem as lendas da região. Vocês cruzaram o caminho da besta da lua. Dizem que ela aparece para caçar em noites como essa. Aqui vocês não estão seguros. Porém, podem dormir só até o amanhecer, disse o senhor. A noite foi longa. JB e Geraldo, junto com os moradores da vila, ouviram os uivos distantes da criatura, mas ela nunca se aproximou. Quando o sol finalmente nasceu, a tensão desapareceu, junto com a escuridão. JB sabia que aquela viagem ficaria marcada para sempre em sua memória. Ao retomar a estrada, ele olhou para uma mata uma última vez, jurando que nunca mais subestimar os mistérios daquela noite. O carcará rugiu novamente e JB seguiu viagem, sabendo que havia sobrevivido a algo que poucos acreditavam. JB, obrigado pelas mensagens, viu? Eu adorei. Obrigado mesmo. Mais uma? A fera do estacionamento. Um vigia e o lobisomem. Que legal, você gostou da história? Desculpa, pessoal, eu não tô sozinha. Adalberto era o vigia noturno do shopping Bela Vista, um centro comercial moderno, mas que durante a madrugada parecia um labirinto de sombras e silêncio. Há anos que ele desempenhava seu trabalho com seriedade, percorrendo os corredores desertos e monitorando as câmeras de segurança. Naquela noite de lua cheia, tudo parecia normal, até que o relógio marcou 3h15 da manhã. Adalberto estava na sala de segurança tomando um café para espantar o sono, quando notou um movimento estranho nas câmeras que monitoravam o estacionamento externo. Uma figura alta e robusta atravessava o local. Ele franziu a testa. Será um invasor? Pensou, ajustando o foco da câmera. Mas, ao ampliar a imagem, sentiu um arrepio gelar sua espinha. A criatura não era humana. Caminhava ereta, mas seu corpo era coberto por uma pelagem escura e densa. Suas pernas pareciam de um animal, com patas traseiras poderosas e suas mãos terminavam em garras afiadas. Mais aterrorizante ainda eram seus olhos amarelos e brilhantes, que pareciam atravessar a câmera. Adalberto não podia acreditar no que via. Pensou em chamar a polícia, mas hesitou. Como explicaria aquilo? Você viu um lobisomem, Adalberto? Vão me chamar de louco, ele pensou. Mesmo com medo correndo entre suas veias, decidiu investigar. Pegou sua lanterna e o bastão de segurança. Ajustou o cinto e saiu em direção ao estacionamento. A noite estava incrivelmente silenciosa. O vento frio balançava as árvores ao redor do shopping, e cada passo que Adalberto ecoava pelo vazio. Ao chegar ao estacionamento, encontrou arranhões profundos em um dos pilares de concreto. Haviam também marcas de patas no chão, grandes demais para pertencerem a qualquer cão. Foi então que ele o viu. A criatura estava ao lado do carro, com olhos fixos nele. O lobisomem rosnou, mostrando as presas longas e afiadas. Adalberto congelou. A criatura deu um passo à frente e o vigia, instintivamente, levou a lanterna, iluminando o rosto bestial do monstro. Por um instante, tudo ficou em silêncio.
Então, o lobisomem atacou. Adalberto correu, sua adrenalina disparando. Ele entrou no shopping e trancou as portas automáticas atrás de si. A criatura bateu contra o vidro, mas não conseguiu entrar. Ainda assim, os uivos do lado de fora ecoavam pelo local, fazendo o coração do vigia martelar no peito. Adalberto correu para a sala de segurança e verificou as câmeras. O lobisomem estava andando ao redor do shopping, como se procurasse uma entrada. Ele sabia que as horas até o amanhecer seriam intermináveis. Finalmente, quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, a criatura desapareceu na mata ao redor. Adalberto permaneceu alerta até o momento de passar o turno para o colega da manhã, mas decidiu não contar nada. Sabia que ninguém acreditaria nele. Naquela noite, ele pediu demissão. Nunca mais quis trabalhar como vigia, especialmente em noites de lua cheia. Adalberto sabia o que tinha visto era real, e embora nunca pudesse provar, carregaria o terror daquela noite pelo resto de sua vida. A cabeleireira e a sombra da noite. Clarice era uma cabeleireira dedicada e apaixonada por seu trabalho. Morava a apenas algumas quadras do salão onde trabalhava, no centro de uma pequena cidade do interior. Por isso, muitas vezes, prolongava o expediente até tarde, especialmente em dias em que o movimento era grande. Naquela noite de lua cheia, Clarice tinha atendido uma noiva e suas madrinhas, e o relógio já marcava quase meia-noite, quando ela finalmente fechou o salão. Cansada, mas satisfeita com o resultado do dia, Clarice recolheu suas coisas e trancou a porta. O ar estava frio e único, e a rua deserta era iluminada apenas pela luz pálida da lua. Apesar do silêncio, algo naquela noite a incomodava. Sentiu uma tensão no ar, como se estivesse sendo observada. Ela começou a caminhar em direção à sua casa, segurando firme a sua bolsa. A cada passo, ouvia o eco de seus sapatos batendo contra o asfalto, mas de repente pareceu perceber outro som. Era sutil, quase imperceptível, como se algo a estivesse seguindo. Ela olhou para trás, mas a rua estava vazia. Apressou o passo. A sensação de estar sendo seguida não a abandonava. Ao passar por um poste com a lâmpada piscando, Clarice viu uma sombra longa e estranha projetada no chão. Virou-se rápido, mas logo não havia nada ali. Tentou se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, mas seu coração batia cada vez mais rápido. Foi então que ouviu um grunhido vindo de um beco próximo. Clarice congelou. Uma figura alta e peluda emergiu das sombras. Caminhava sobre duas pernas, mas seu corpo era de um animal, um lobisomem. Os olhos da criatura brilhavam com um amarelo intenso, e seus dentes afiados refletiam a luz da lua. Clarice tentou gritar, mas sua voz não saía. O lobisomem deu um passo à frente e ela recuou, apertando sua bolsa contra o peito. Quando a criatura se aproximou ainda mais, Clarice instintivamente tirou um pequeno espelho da mão e que carregava na bolsa e o ergueu, apontando para a criatura. O reflexo pareceu confundir o monstro, que recuou e soltou um uivo estridente. Aproveitando a distração, Clarice correu. Seus pés mal tocavam o chão, enquanto ela corria em direção à sua casa. Através dela, ouvi os passos pesados da criatura e seu rosnado furioso. Aproveitando a distração, Clarice correu. Seus pés mal tocavam
enquanto ela corria em direção à sua casa. Através dela, ouvia os passos pesados da criatura e seu rosnado furioso. Quando finalmente chegou ao portão da sua casa, usou todas as suas forças para fechá-lo e entrar. A porta com as mãos trêmulas e correu para a janela, tentando avistar o lobisomem. Ele estava lá, parado na rua, encarando a sua casa. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão. Depois de alguns minutos, a criatura soltou um uivo e desapareceu na noite. Clarice passou o resto da madrugada em claro, abraçada em um terço que pertencia à sua mãe. Quando o sol finalmente nasceu, ela saiu da sua casa e contou sua história para alguns vizinhos. Muitos não acreditaram, claro, mas os mais velhos balançaram a cabeça em sinal de compreensão, murmurando as lendas antigas da região. A partir daquele dia, Clarice nunca mais ficou no salão até tarde. Carregava sempre consigo o pequeno espelho que, de alguma forma, salvara naquela noite terrível. E toda vez que via a lua cheia no céu, um arrepio percorria sua espinha, relembrando de que as lendas podem sim ser reais. Esse, essa mensagem que me mandou foi uma moça que, claro, nós tivemos que mudar o nome dela aqui, Clarice. Tanto é que nem citaram a cidade que ela mora, mas é uma história real. Próxima história: o motoboy e a entrega na escuridão. Jonas era um motoboy havia 5 anos. Conhecia cada rua, cada atalho e cada esquina da cidade. Trabalhar de noite nunca tinha sido um problema para ele. As estradas ficavam mais vazias, o ar ficava mais fresco, o ajudava a manter-se em alerta. Naquela noite de lua cheia, uma encomenda urgente apareceu em seu aplicativo. Era uma entrega para um bairro afastado, quase na zona rural. O pagamento era bom e não pensou duas vezes antes de aceitar. Naquela noite, uma encomenda urgente apareceu em seu aplicativo e era uma entrega para um bairro afastado, quase na zona rural. O pagamento era bom e ele não pensou duas vezes antes de aceitar. A viagem até lá foi tranquila. Jonas seguiu pela estrada escura, cercada por mata dos dois lados. O som dos grilos e do vento nos galhos das árvores era a única companhia. Ao consultar o GPS, percebeu que estava próximo do seu destino. Rua das Palmeiras, número 88. Leu em voz alta. Quando chegou, encontrou uma casa antiga, com pintura desgastada e janelas cobertas por cortinas grossas. Não havia luz lá dentro. Jonas desligou a moto e desceu com a encomenda em mãos. O silêncio era incômodo, quase opressor. Ele caminhou até a porta e tocou a campainha. E nada. Esperou alguns segundos e tocou novamente, ainda sem resposta. Foi então que ouviu um som baixo e gutural vindo de algum lugar perto da casa. Um rosnado. Deve ser um cachorro, murmurou, tentando manter a calma. Mas o cheiro que chegou às suas narinas fez com que seu estômago revirasse. Era um odor forte de carne podre misturada com suor. Jonas engoliu seco e deu alguns passos para trás. Foi então que viu algo se mexer sobre a árvore no quintal. A criatura estava parcialmente escondida entre as sombras. Era alta, robusta e coberta por uma pelagem negra. Seus olhos brilhavam com um tom amarelo intenso, refletindo a luz da lua. Quando a criatura deu um passo para fora das sombras, Jonas percebeu as garras afiadas e os dentes ameaçadores. Sem pensar duas vezes, ele largou a encomenda no chão e correu em direção à moto. As mãos tremiam enquanto
Tentava girar a chave na ignição. O rosnado aumentou. Ele sentiu a presença da criatura se aproximando. Finalmente, o motor roncou e Jonas acelerou, deixando um rastro de poeira para trás. Enquanto dirigia em alta velocidade pela estrada, olhava pelo retrovisor e via ainda a silhueta do monstro parada no meio da via, observando. Jonas não diminuiu a velocidade até chegar de volta à área urbana. O brilho dos postes de luz trouxe um conforto. Quando chegou à central de entrega, contou sua história aos colegas. Alguns riam, outros disseram que ele deveria estar cansado e vendo coisas. Mas um motoboy mais velho colocou a mão no ombro do Jonas e disse: Eu acredito em você. Já ouvi falar dessa casa. Dizem que ali vive algo que não é deste mundo. Da próxima vez, pense duas vezes antes de aceitar uma entrega para lá. Jonas não precisava de outro aviso. Decidiu que nunca mais faria entregas naquela região. E, toda vez que o aplicativo mostrava um destino, Rua das Palmeiras, ele simplesmente recusava. Algumas coisas ele aprendeu. É melhor que deixasse para lá. Mais uma história. A noite em que o lobisomem roubou o noivo. Era uma noite clara de lua cheia, quando os convidados começaram a chegar ao sítio onde ocorreria o casamento de Marina e Renato. O local, encravado no coração de uma região rural, estava decorado com luzes, pendentes, flores brancas. O local, encravado no coração de uma região rural, estava decorado com luzes pendentes, flores brancas e mesa adornada com toalhas rendadas. O clima era de celebração e a música animava a todos. Marina estava deslumbrante em seu vestido de noiva e Renato não escondia o sorriso orgulhoso. Conforme a noite avançava, os votos foram trocados sob o arco decorado com flores silvestres, e o casal foi louvacionado pelos amigos e familiares. O jantar foi servido e a pista de dança estava cheia. No entanto, perto da meia-noite, algo começou a mudar. Uma leve brisa fria percorreu o sítio, fazendo as velas tremularem. Os latidos dos cães, que antes pareciam distantes, tornaram-se frenéticos e desesperados. Marina, que estava no centro da pista de dança, percebeu a ausência de Renato. Ele havia saído para pegar algo no carro e demorava para voltar. Preocupada, ela foi procurá-lo, acompanhada por dois amigos. Ao se aproximarem do estacionamento improvisado, ouviram um som estranho, algo entre um rosnado e um uivo. O cheiro da terra misturado a algo pútrido no ar. De repente, uma figura saiu das sombras. Era alta, de pelos escuros, com olhos amarelos brilhantes que pareciam atravessar a alma de quem quer que olhasse. A criatura estava ereta. Caminhava em seus movimentos animalescos. Marina ficou paralisada e seus amigos puxaram-na para trás. Antes que pudesse reagir, o lobisomem soltou um uivo estridente que ecoou pelo sítio inteiro. Os gritos dos convidados logo se misturaram ao som do caos. A criatura correu em direção ao grupo, mas parecia ter um objetivo claro: Renato, que jazia desacordado próximo ao carro. Em um movimento rápido e assustador, o lobisomem agarrou o noivo e desapareceu na escuridão da floresta.
Os convidados, em pânico, buscaram abrigo dentro do casarão do sítio. Enquanto isso, Marina não conseguia aceitar o que havia acabado de acontecer. Determinada a salvar Renato, pegou uma tocha improvisada e pediu ajuda. Alguns homens corajosos, armados com facas e paus, decidiram então acompanhá-la. O grupo entrou na mata, guiado pelos rastros deixados pela criatura. A floresta era densa e assustadora à noite. Os sons da natureza pareciam amplificados, e o vento fazia os galhos das árvores rangerem, como se protestassem contra a invasão. Depois de cerca de meia hora, encontraram um pequeno descampado iluminado pela luz da lua. No centro, a criatura estava debruçada sobre Renato, que parecia atordoado, mas vivo. Marina reuniu toda a sua coragem e gritou para chamar a atenção do monstro. O lobisomem se virou, revelando dentes afiados e garras ameaçadoras. Os homens que acompanhavam hesitaram, mas um deles atirou uma pedra que acertou a criatura no ombro. Isso foi suficiente para enfurecê-la. O lobisomem então investiu contra o grupo que se espalhou, tentando despistá-lo. Marina aproveitou o momento para correr até Renato. Ela o sacudiu e conseguiu despertá-lo. Juntos, começaram a se afastar do descampado. O lobisomem, percebendo isso, voltou sua atenção para eles. Quando parecia que não havia mais esperança, um dos homens acendeu uma fogueira improvisada com folhas secas e gravetos, criando uma barreira de fogo que fez a criatura recuar, uivando de dor e raiva. Renato e Marina conseguiram escapar da floresta com a ajuda do grupo. De volta ao sítio, os convidados estavam apavorados, mas aliviados ao verem o casal são e salvo. Ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido, mas os mais velhos murmuravam sobre lendas antigas, sobre lobisomens que assombravam aquela região. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia e dissipava a escuridão, Marina e Renato fizeram um voto de silêncio. Jamais esqueceriam aquela noite e o poder do amor e da coragem que os manteve unidos. Apesar do terror que enfrentaram, decidiram seguir em frente, determinados a reconhecer suas vidas longe de qualquer sombra de medo. Parabéns ao casal e obrigado por ter mandado pra gente esse relato. Mais uma mensagem: o padeiro e o lobisomem. Essa história quem nos conta é Jaime, de Sobral. Ele diz que aconteceu em 2023, no ano passado, quando estava entrando em serviço. Eram 3 horas da manhã, ele chegou de bicicleta até a padaria, já que ele morava próximo à padaria. Ele sempre ia de bicicleta, sem trânsito pesado, sem sol na cabeça, tudo parecia perfeito. Com isso, ele levava da casa dele até a padaria 10 minutos de bicicleta. Ele trabalhava em escala de 6 por 1, e nesse dia era uma sexta-feira. Ele estava distraído quando entrou na padaria e nem fechou a porta, deixando ela aberta. Naquele horário, Jaime estava sozinho, até o auxiliar dele chegar, que seria 2 horas depois. O rapaz o ajudava. Se chamava Severino. É um nome fictício, tá? Ele era novo na cidade. Ele veio morar com a sua tia, a dona Zenaide, há pouco mais de um mês, e entrou na padaria. Dona Zenaide, sua tia, era enfermeira na cidade, conhecida por todos como uma boa mulher. Então não foi difícil encontrar emprego para o seu sobrinho recém-chegado. Porém, o rapaz era estranho, falava pouco, estava sempre observando a todos. Ouvia e enxergava muito bem.
Deveria ser idade. Nunca faltou, nunca ficou doente, nunca passou mal, nunca teve nada. Sempre estava pronto para ajudar todo mundo. E o rapaz tinha um cheiro estranho de madeira. Não era ruim, mas era peculiar, principalmente para uma cozinha. Sabendo que o rapaz chegaria logo, deixou a porta aberta. Jaime já foi pesando a farinha enquanto a virava na máquina de pão, pesando o restante dos produtos e finalmente, antes de ligar a máquina de pão, ele viu um vulto negro parado na porta da padaria, olhando para dentro. O vulto praticamente era do tamanho da porta. Estava do lado de fora da porta da cozinha, olhando para dentro. Era corpo de homem, pelo de cinza de cachorro, os olhos amarelos brilhantes e sobrenaturais. E o cheiro de madeira era muito forte. Jaime gritou e assustou a criatura, que correu em direção ao final da rua, onde havia um terreno baldio. Jaime demorou para sair no estado de choque, e quando aconteceu, correu em direção à porta, fechando-a, trancando-a. Passando alguns minutos, Jaime voltou ao seu estado normal e ligou a máquina de pão. Ainda sob efeito de adrenalina, devido ao que aconteceu, aquela sexta-feira o dia não rendeu. Às 5 da manhã, quando a porta foi forçada, Jaime correu para pegar um facão para se defender, mas ouviu a voz de Severino do lado de fora e rapidamente abriu a porta. Colocou Severino para dentro, fechando a porta em seguida. Este ficou assustado pelo comportamento de Jaime, que lhe contou o acontecido. Severino ouviu tudo em silêncio. Depois disse: Eu perdi a hora. Achei que aquela hora era a hora de entrar no serviço. Por isso você me viu parado na porta. Jaime fixou o olhar em Severino e respondeu: Você está me dizendo que você era a besta? Sim, sou o sétimo filho do sétimo filho. Nasci com essa saga. Por isso, não me caso. Quem aguentaria um homem que, além de feio, é um lobisomem? Jaime e Severino se aproximaram, se tornaram amigos e a amizade dura até os dias de hoje. O encontro de Jaime e a besta fera Severino aconteceu diversas vezes. Severino vivia pegando peças no amigo, que não parava de levar sustos. Vamos de mais uma história? O pedreiro e o lobisomem da obra. Era uma noite escura e sem estrelas, e o vento assoviava pelas frestas do edifício em construção. José, um pedreiro experiente e acostumado a longas jornadas, tinha decidido passar a noite na obra. Havia um prazo apertado para a entrega do prédio, e a empresa havia prometido um bom extra para quem desse o sangue pelo projeto. O barulho do martelo e da serra tinham-lhe ficado nos ouvidos, mas ali, na penumbra da obra inacabada, o silêncio era quase absoluto. José improvisou uma cama com algumas placas de madeira e um saco de cimento vazio, como travesseiro. Não era confortável, mas ele estava exausto o suficiente para dormir em qualquer lugar. Enquanto tentava se ajeitar, ouviu um som estranho vindo do andar inferior. Parecia o arrastar de algo pesado, mas poderia ser apenas o vento mexendo com os entulhos. Ele esticou o pescoço, tentando ouvir melhor, mas o som cessou. Devo estar imaginando coisas, pensou, puxando o casaco para se cobrir. Minutos depois, o som voltou, mais alto. Dessa vez parecia que algo ou alguém subia as escadas. Os degraus rangiam sob um peso significativo, e José sentiu um arrepio subir-lhe as espinhas. Ei, quem é que está aí?
gritou, tentando soar confiante. Não houve resposta. Apenas o som ritmado e inquietante das pisadas continuando em sua ascensão. Pegou uma barra de ferro que estava ao lado e se levantou devagar. Suas botas faziam eco pelo andar, mas ele tentou se mover silenciosamente. A lanterna de seu celular era a única fonte de luz. José apontou o facho de luz para a escada, esperando encontrar algum colega que talvez tivesse decidido pregar-lhe uma peça. Mas o que viu o fez congelar no lugar. A criatura era enorme, com pelo negro e desgrenhado cobrindo todo o corpo. Seus olhos brilhavam em um amarelo doentio, e suas garras reluziam sob a luz fraca. Era um lobisomem, como os das lendas que as vós contavam que era quando ele era menino. Por um instante, ele pensou que estava sonhando ou delirando de cansaço, mas o cheiro fétido de carne e sangue que emanava do monstro era muito real. José tentou recuar, mas tropeçou em um saco de areia e caiu sentado. O lobisomem rosnou, revelando presas afiadas que pareciam capazes de cortar o ferro. Ele ergueu a barra de ferro, apontando para a criatura com uma lâmina improvisada. Sai daqui. Eu não tenho medo de você, gritou, mesmo que sua voz tremesse de puro terror. O lobisomem deu um passo adiante e José fechou os olhos, esperando o pior. Mas a criatura, para sua surpresa, não o atacou imediatamente. Em vez disso, parecia hesitante, como se o reconhecesse. Um rosnado baixo ecoou pelo ambiente enquanto o monstro inclinava a cabeça estudando-o. Que diabo? Murmurou José, ainda tremendo. De repente, o lobisomem soltou um uivo ensurdecedor que reverberou pelas paredes do prédio. José aproveitou a distração para rolar para o lado e levantar-se de um salto. Correu em direção à escada de emergência, com o coração disparado e a barra de ferro ainda em mãos. Mas a criatura era incrivelmente rápida e, em segundos, estava no mesmo andar que ele, bloqueando sua passagem. Ele se viu encurralado, o peito arfando de medo e exaustão. Você vai me pegar? Que venha logo, gritou, erguendo a barra de ferro, como se fosse a última linha de defesa. Porém, antes que o lobisomem pudesse atacar, algo inesperado aconteceu. Um feixe de luz intensa iluminou o andar, como se um holofote tivesse sido ligado. A criatura recuou, rosnando e protegendo os olhos com as garras. José, corre aqui rápido! Uma voz conhecida o chamou. Era Pedro, um dos engenheiros da obra. Ele estava segurando um enorme refletor portátil e acenava freneticamente para José. Sem pensar duas vezes, o pedreiro correu em sua direção, enquanto o lobisomem recuava ainda mais, fugindo da luz. Ambos desceram as escadas correndo, com o coração batendo forte. Quando finalmente alcançaram o térreo, Pedro trancou a porta com uma barra de ferro improvisada. O que foi aquilo? Você viu? Perguntou José, ainda tentando recuperar o fôlego. Pedro assentiu, rosto pálido. Eu ouvi o uivo e vim ver o que estava acontecendo. Não sei o que é, mas nós não deveríamos estar aqui agora. Os dois decidiram sair da obra imediatamente. Foram até a guarita, onde encontraram o vigia, seu Antônio, que parecia aterrorizado. Vocês ouviram também? Perguntou ele. Isso acontece desde que começamos a obra. Ninguém acredita em mim.
mas tem algo errado com esse lugar. Nos dias que se seguiram, a história do lobisomem se espalhou entre os trabalhadores. Alguns se recusavam a voltar à obra, e a construtora teve que contratar seguranças extras para patrulhar o local à noite. José nunca mais dormiu em um canteiro de obras, e sempre carregava uma lanterna potente e uma barra de ferro, por precaução, dizia ele. A obra foi concluída meses depois, mas as lendas sobre o lobisomem persistiram. Moradores do prédio alegavam ouvir uivos na noite de lua cheia, e alguns diziam ter visto uma sombra estranha vagando pelo estacionamento. Para José, era apenas uma lição clara. Há coisas neste mundo que não devemos desafiar, especialmente no silêncio da noite. Vamos de mais uma história? O recepcionista e a criatura na escuridão. Guilherme era um recepcionista noturno em um hospital pequeno e antigo, situado na periferia de uma cidade, cercada por mata fechada. Ele costumava brincar que, à noite, era mais porteiro do que recepcionista, pois o movimento era praticamente inexistente. Os pacientes de emergência e alguns plantonistas só que entravam ou saíam durante o turno. Era uma noite de lua cheia e o ar estava mais frio do que o habitual. Guilherme vestia um casaco grosso enquanto preenchia a ficha de um paciente que acabara de ser atendido. O relógio marcava 2:30 da madrugada. O silêncio era cortado pelo zumbido da lâmpada fluorescente sobre sua cabeça. De repente, algo chamou a atenção. Uma sombra passou rápida pela porta de vidro da entrada. Guilherme ergueu os olhos, franzindo a testa. Pensou ter visto uma figura alta e desajeitada, movendo-se no pátio do hospital. Provavelmente deve ser um cachorro ou um morador de rua, murmurou ele para si mesmo, tentando ignorar o desconforto que sentiu ao vislumbrar a silhueta. Mesmo assim, levantou-se e caminhou até a porta, espiando lá fora. O jardim do hospital estava vazio, iluminado apenas por postes fracos que projetavam sombras longas e sinuosas. As árvores ao redor balançavam levemente ao sabor do vento, e o som das folhas era quase hipnótico. Guilherme balbuciou algo como água parada da dengue. Um pensamento soltou para quebrar o silêncio e voltou ao seu posto. Mas algo estava errado. Ele sentiu o peso de um olhar, mesmo sem ver ninguém. Tentando ignorar a sensação, voltou à sua cadeira e pegou o celular. Passou os minutos seguintes distraído, rolando por redes sociais e assistindo vídeos curtos, mas a atenção não diminuía. Pouco depois, o som de passos leves ecoou no lado de fora. Guilherme largou o celular imediatamente, coração disparado. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando ouvir mais alguma coisa. Os passos cessaram. Lentamente ele se levantou novamente e caminhou até a porta. Tem alguém aí? Chamou, tentando soar confiante. Nada, apenas o silêncio. Guilherme se forçou a dar um passo para fora, sentindo o ar frio da madrugada arrepiar sua pele. De repente, viu algo na borda do jardim. 2 pontos amarelos, brilhantes como lanternas, fixados nele. Sua respiração ficou pesada. O que? Murmurou, recuando. A figura emergiu das sombras, lentamente. Era enorme, como um corpo coberto por pelos negros e desgrenhados. Suas garras raspavam no concreto,
enquanto avançava um pouco mais para a luz fraca do poste. O rosto, ou o que deveria ser um rosto, era uma combinação grotesca de traços lupinos e humanos. Os olhos, brilhantes e penetrantes, encaravam Guilherme, como se pudesse ver além da sua alma. Por um instante, ele congelou. O tempo parecia ter parado e o som do seu próprio coração martelando em seus ouvidos era a única coisa que conseguia perceber. Finalmente, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Guilherme deu um passo mais rápido para trás, quase tropeçando ao entrar novamente no hospital. Trancou a porta de vidro com as mãos tremendo e correu para trás do balcão. Pegou o telefone fixo e discou para a segurança do hospital. Depois de alguns toques, um dos vigias atendeu. Que foi, Guilherme? Perguntou a voz sonolenta do outro lado. Tem alguma coisa lá fora, uma coisa enorme. Vem aqui agora. Gritou, a voz falhando de puro medo. Jorge chegou em minutos, acompanhado de outro vigia. Ambos carregando lanternas, cacetetes. Guilherme os conduziu até a entrada, ainda tremendo. Ali, ó, perto do jardim, sussurrou. Os dois homens iluminaram a área com suas lanternas, mas não havia nada ali, apenas o gramado vazio e as árvores balançando ao vento. Tem certeza de que viu alguma coisa? Perguntou Jorge, tentando esconder o tom de descrença. Eu não estou louco. Tinha uma criatura ali. Olhos amarelos, pelo negro, parecia um monstro, insistiu Guilherme. Os vigias trocaram olhares céticos, mas decidiram patrulhar a área ao redor do hospital. Enquanto eles vasculhavam o pátio, Guilherme voltou ao seu posto, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para o monitor das câmeras de segurança, mas as imagens estavam claras e tranquilas. Nenhum sinal da criatura. A noite prosseguiu, mas Guilherme não conseguiu relaxar. Cada som, cada sombra parecia carregar a presença do que havia visto. Quando o turno finalmente acabou, ele saiu apressado, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, comentou com alguns colegas sobre o ocorrido, mas a maioria riu ou disse que ele havia imaginado coisas. Apenas a enfermeira Ana, uma senhora idosa que trabalhava ali há mais de 30 anos, pareceu levá-lo a sério. O que você viu não é novidade para mim, disse ela, baixando a voz. Este hospital foi construído perto de uma área que os antigos moradores da região evitavam. Dizem que algo vive na mata, algo que não deveria ser perturbado. Guilherme nunca mais viu a criatura, mas as palavras de Ana ecoaram em sua mente, sempre que ele olhava para o jardim. E a cada noite de lua cheia, ele se certificava de manter a porta de vidro trancada e evitava a todo custo olhar para fora.